Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta, fazia tempo que eu não vim aqui conversar um pouquinho com vocês e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Thomas Merton. Além do meu interesse pela espiritualidade mística franciscana, eu gosto aí do Thomas Merton, foi um monge trapista. Ele é bem estudado, principalmente aí nos grupos de mística. Já existem várias aí, dezenas de teses no Brasil sobre ele e também muitos admiradores aí que leem no silêncio de suas casas, né? Então tem grupos de reflexão, grupos de oração, pessoas que partilham em grupos pequenos é, um pouco dessa espiritualidade desse monge trapista. Então vamos conversar um pouco. E alguém aí pode dizer assim, nossa, mas essa espiritualidade ela é tão diferente da espiritualidade franciscana, de Francisco de Assis. Bom, só se a gente não conhece a fundo que a gente pode pensar assim. Né? Mas você pode dizer assim, você vê um monge que ficava em um mosteiro e você vê Francisco que tem um mundo como o próprio convento. Mas a postura contemplativa é muito semelhante. Talvez aqui Thomas Merton, contemporâneo, Francisco, um santo da Idade Média. Uma das coisas que me atrai muito em Thomas Merton é a sua linguagem, que é mais próxima a nós. Então, um homem estudado, que está num contexto esteve num contexto aí muito próximo a nós, vivendo os conflitos, as dificuldades que também esse século passado viveu, que nós herdamos neste século. Muito bem, é este livro aqui que eu vou conversar um pouco sobre vocês, sobre o capítulo 1, Novas Sementes de Contemplação, que é da editora Vozes. Vamos então conversar um pouco sobre o que é contemplação. A contemplação é a mais alta expressão de vida intelectual e espiritual do homem. É a própria vida do intelecto e espírito, plenamente desperta, plenamente ativa, plenamente consciente de que está viva. Aqui não se trata simplesmente de saber coisas ou dominar as coisas por conceitos, dominar os conceitos achando que domina as coisas. Né? Aqui intelecto tem um sentido mais profundo. É um assombro espiritual, uma reverência espontânea ao caráter sagrado da vida do ser. É gratidão pela vida, pela consciência e por ser. Então, quem está nessa dinâmica, grato por ser, ele não se preocupa com poderes, não se preocupa em ter, não se preocupa. O que eu estou querendo dizer, o centro dele, desta pessoa que está nessa dinâmica, não são os cargos, não são promoções, mesmo que ele exerça essas funções, a partir delas, isso não vai ser o centro da vida dele. É gratidão pela vida, é uma percepção viva do fato de que a vida e o ser em nós procede de uma fonte invisível, transcendente, infinitamente abundante. É isso que nós esquecemos. Até mesmo na prática religiosa, nas espiritualidades modernas, nós esquecemos que não somos nós que produzimos, não somos nós que construímos a caminhada verdadeiramente religiosa ou espiritual, no sentido lato, né? Nós podemos abrir-nos, nos colocarmos à disposição para que desperte esta consciência, que aí já é graça de Deus, já é dom de Deus, essa consciência plena, que a nossa vida só pode estar na vida divina. A nossa vida é a expressão da vida mesma divina, somente aí. Então, para que isso seja, emerja, né, que seja tido consciência disso, é preciso aí o auxílio da graça, não tem jeito. E para isso é preciso o homem desfazer das suas pretensões.
A contemplação é, acima de tudo, a consciência da realidade dessa fonte. Ela conhece a fonte de modo obscuro, inexplicável, mas com uma certeza que vai além tanto da razão como da simples fé. Não sei se vocês percebem como que nós aprendemos na nossa formação religiosa tradicional, como se nós fôssemos assim os responsáveis diretamente por produzir, ou como se a gente quisesse conquistar Deus, né? Dando alguma coisa para Ele, dando orações, dando reflexões, dando glória, né? E nós não fomos muito formados naquela ideia assim, já somos criaturas e filhos de Deus e por isso louvamos a Deus por ser filhos de Deus, né? Ou seja, essa deveria ser a base. E não porque nós temos que conquistar um pai, né? Não precisamos conquistar um pai, porque ele nos conquistou primeiro, ele é a base, né? Então a nós cabe o louvor e a graça, a ação de graças, né? Pois a contemplação é uma espécie de visão espiritual, a que tanto razão quanto a fé aspiram por sua própria natureza, porque sem ela permanecem forçosamente incompletas. Mas contemplação não é visão, pois ver sem ver e conhecer sem conhecer. É difícil, né? A gente está acostumado, vamos lá, novo. Mas contemplação não é visão no sentido tradicional que nós entendemos. Pois ver, ela vê sem ver. E conhece sem conhecer. Parece estranho, né? Mas não é. É porque saindo das nossas pretensões, o nosso conhecer racional, conceitual, imagético, eles são necessários, mas eles não podem ser absolutizados. Eles podem ser vistos como, eu gosto de comparar como poesias, né, como música, como a dança, pode ser espontâneos a partir desse toque de Deus. Aí sim nós refletimos, pensamos, teologamos, escrevemos textos sobre espiritualidade, mas sempre tendo a consciência que ali é uma expressão deste amor primeiro que nos amou. Não é simplesmente sabendo a partir de conceitos que nós realizamos a experiência religiosa, mas é a experiência que realiza a nós, né? É a experiência religiosa que faz com que a gente poetize, teologue e escreva. É fé em maior profundidade, conhecimento por demais entranhável para ser compreendido em imagens, palavras ou mesmo conceitos claros. Pode ser sugerida por palavras, como eu disse, por símbolos, mas no mesmo momento em que procura indicar o que conhece, o espírito contemplativo retira o que disse e nega o que afirmou. Parece contraditório, mas não é contraditório, é isto mesmo, né? Ou seja, ele afirma, diz, e se alguém questiona, ele vai dizer, não é só isso, não é bem assim. Quando aqui vai contradizer o que disse antes, é nesse sentido de posse, né? Então ele sai desse nível de posse. Então qualquer afirmação que nós fazemos é temporária, provisória. Uma comparação, né? Quando alguém ama alguém e faz um poema, o poema não é suficiente para expressar o amor que é vivido, né? O poema é como sinal, é como indicativo. Eu uso assim como sinal, né? Mas não é em si a experiência. Ele pode provocar ou pode intuir. Eu gosto de dizer que ele um poema, uma liturgia, uma música, uma oração, com outro está ali de fora, um irmão, ele vivendo isso pode sim ser despertado para essa experiência, mas seria despertado, né? Mas não exatamente somos capazes de produzir
ou controlar, vamos dizer assim, né? Qualquer sentido aqui de posse é ser contrário ao espírito de pobreza, né? Que exige aí a mística. Pois na contemplação conhecemos não conhecendo. Né? Conhecemos não conhecendo. Abertura, espera, deixar que Deus seja. Ou melhor, conhecemos além de todo conhecer ou não conhecer. Não é nem só não conhecer, eu não conheço, então agora eu conheço. Não, aí é uma explicação ao quadrado, né? E mesmo que tenhamos uma via, vamos dizer assim, de afirmações negativas para dizer o que não é a contemplação, em dizer o que não é, não quer dizer que eu achei. E não quer dizer também que eu controlo, né? Não, está para além, ou para quem, como você quiser usar. A poesia, a música, a arte tem algo em comum com a experiência contemplativa. Tem algo em comum. Isso é bonito, né? Eu gosto muito da Adélia Prado, nesse sentido. O ser poético, né? Como seria bom que a gente estivesse sempre nesse ser poético, né? Sempre conectado a este não domínio. Como seria leve, como seria bom. As nossas pretensões egoístas, né, que tomam posse. A música, a poesia, a arte tem algo em comum com a experiência contemplativa, porque elas apontam para algo maior do que elas mesmas. Mas a contemplação vai além da intuição estética, da arte e da poesia. Na verdade, está além da filosofia e da teologia especulativa. Por mais que a gente especule, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui, está para além disso, ou para quem disso. Na contemplação, as prossegue, transcende e planifica. Contudo, parece ao mesmo tempo suplantá-las e negá-las. A contemplação vai sempre além do nosso conhecimento, da nossa luz, de sistemas, de explicações, de discursos, do diálogo do nosso próprio ser. Para entrar no mundo da contemplação, temos de morrer em certo sentido, por morte que é, na verdade, entrada em uma vida mais elevada. Então, na psicologia do Jung, outras psicologias chamam do profundo, vai dizer da morte simbólica do ego para que o self seja, né? A totalidade se manifeste, vamos dizer assim. Explicação ainda aquém, né? Mas ajuda a gente a iluminar. É uma morte em prol da vida, que deixa para trás tudo o que podemos conhecer, valorizar como vida, pensamento, experiência, alegria, ser. A contemplação, pois, parece suplantar e descartar qualquer outra forma de intuição e experiência, seja na arte, na filosofia, na teologia, na liturgia ou em níveis comuns de amor e fé. Essa rejeição é apenas aparente. Tomar cuidado aqui, né? A contemplação é e tem de ser compatível com todas essas coisas, pois é sua mais alta realização. Isso que a gente tem que entender, né? Teologamos, fazemos liturgia, filosofamos, poetizamos, mas a contemplação está anterior a tudo isto. E graças a Deus que assim é, né? É assim que é e tem que ser. No entanto, na experiência concreta da contemplação, perdemos momentaneamente todas as outras experiências. Ou seja, a gente percebe que elas não dão conta. Então, o ego que quer ter certeza, ou seja, nós, né? Essa imagem que nós fazemos de nós mesmos, de poderio que nós temos sobre as coisas. Então, quando vê isto, ou começa a desconfiar disto, a tendência é rejeitar o correr, né? E a contemplação rejeita tudo isto. Elas morrem para nascerem de novo, no nível mais alto de vida.
Em outras palavras, portanto, a contemplação visa a atingir o conhecimento e mesmo a experiência de Deus transcendente e inexprimível. Conhece a Deus parecendo tocá-lo. Ou melhor, conhece-o como se tivesse sido invisivelmente tocada por ele. Então o toque é dele. Tocada por aquele que não tem mãos, mas que é pura realidade, fonte de tudo que é real. O que é interessante é que a contemplação é o que é mais real, é o que está mais próximo, é o que é mais concreto, né? E não é nada simplesmente metafísico, desencarnado, né? Não, é o que está mais próximo. Nós ficamos tão longe de nós mesmos, às vezes aí pelo vício da ciência, o senso comum, às vezes por uma religiosidade um pouco infantil, é que estamos longe da contemplação. Esse longe, quando nós falamos de contemplação, a gente pensa que a contemplação está mais longe ainda. Não, ela está mais perto ainda. O reino de Deus está próximo. A contemplação é o dom da súbita tomada de consciência, do despertar para o real dentro de tudo o que é real. Despertar para o real dentro de tudo o que é real. Ou seja, como as coisas também podem ser poesias de Deus, a criação, os sinais, né? Como diz o Papa Francisco, toda a criação é uma ternura de Deus para o ser humano. Esse real que sustenta tudo, é um real com letra maiúscula, é o real que sustenta o real. Uma vida vive da consciência do ser infinito, que está na raiz do nosso próprio ser limitado, o infinito que está na base do infinito, do finito, do limitado. Uma consciência de nossa realidade contingente como algo recebido, presente de Deus, dom gratuito do amor. Este é contato existencial de que falamos ao usar a metáfora ser tocado por Deus. Isso aqui tem tudo a ver com a mística e a espiritualidade franciscana. Não há aí não há contradição nessa base quando nós falamos de contemplação. Francisco dizia: se há bem em nós, somente pode ser Deus mesmo agindo. Que ninguém inveje o dom do outro, porque isso é invejar o próprio Deus. Tomemos consciência desta realidade que nós precisamos aprofundar, que não está distante, está mais perto, que assusta muito, né? Muitas pessoas escutam sobre contemplação mística, assustam, né? Porque ela corrói as nossas certezas, as nossas seguranças. Tenhamos coragem, vamos lá, né? Que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos dê força para adentrar neste conhecimento com letra maiúscula, que está antes de todo conhecer nosso limitado. Abraço, bom estar aqui com vocês. Até mais. Tchau.